primeira vez que a gente vai fazer um programa sobre uma análise de uma crise do governo que pode apontar para a ruína do Lula. E eu vou começar isto aqui, porque o Kim fez um vídeo falando de impeachment, todo mundo tá falando dos números do vídeo do Nicolas, é um vídeo que chegou em muita gente, os números do vídeo do Nicolas são absolutamente impressionantes. Nós temos que abordar isso, porque assim, nesse instante, o governo Lula, que é um governo confuso, é um governo extemporâneo. O que é extemporâneo? Ele não é contemporâneo, ele é de outro tempo. Ele é composto de pessoas e ideias que não são de hoje. E elas não são ideias do futuro, dica, elas são ideias do passado. Então, este governo que é inadequado, é extemporâneo, é perdido, este governo está completamente alucinado, sem saber como reagir a uma rebelião que acontece, a uma decisão que foi tomada por ele, que eles imaginavam que não seria tão problemática. E aí começa o problema. Não é que eles subestimaram o problema. Uma coisa assim, ó, gente, ô Haddad, você vai tomar essa decisão aí? Pode ser que dê um problema. Eles, não vai dar problema. Eles não enxergaram o problema. E eis o lance todo. Eles não enxergaram que essa medida seria problemática, porque eles consideram a seguinte coisa, olha, a gente já taxou as pessoas em outras coisas. Quando rolou o lance da Shein, nós efetivamente taxamos quem comprava. Então, quem comprava pagava X de taxa e agora está pagando Y. Ok? Então, as pessoas perceberam. E nós tivemos um dano específico, tivemos uma dor, e foi isso. Nisso do Pix, eles disseram, não é porque não está havendo taxação nenhuma. E efetivamente, para eu ser claro com vocês, tá? Porque a gente não vai incorrer em fake news de nada, dá para atacar o governo numa boa nessa história e mostrar que o que o governo realmente quer. O projeto do governo, né, e o que o governo quer fazer, não é sobre taxar o seu Pix agora. Não é. O que o governo quer fazer é aumentar a fiscalização e o cruzamento de dados para que isso pegue uma base arrecadatória que hoje está alheia à Receita Federal, que é a dos informais. O governo quer pegar os informais e ele quer também pegar, e isso obviamente todo mundo está falando do Pix, mas tem também o cartão de crédito, ele também quer pegar as pessoas que fazem o compartilhamento do cartão de crédito dentro de núcleos familiares, ou até grupos de amigos, que eu sei que isso existe, quando uma pessoa que tem um nome sujo usa o cartão da pessoa que tem um nome limpo. Conheço isso bem, isso é a parte do mundo da classe média brasileira tomada disso. Basta você fazer um cruzamento de dados na sua cabeça, tá? O número de pessoas que estão com o nome sujo no Serasa, tá? E o número de pessoas que usa cartão de crédito para lá e para cá. O número de pessoas que compram online, que usam cartão de crédito para fazer compras, ele existe, ele continua, e eu acho que até se prolifera, só que ele é obrigado a se utilizar de, vamos dizer, meios e subterfúgios para acontecer. Então você pega uma pessoa que tem um nome limpo, que vai permanecer com o nome limpo, e aí você faz um compartilhamento de gastos, isso acontece. E o do Pix, esse negócio dos 5 mil reais, não é que a pessoa vai ser taxada. Ah, eu mandei um Pix, o governo mordeu um pedaço do Pix. Não, o governo está gerando base de dados sobre uma massa de pessoas que, vamos dizer, estavam alheias a isso. Veja o que eu vou colocar aqui, que é muito interessante. Ô Renan, em nome da justiça tributária, não é correto, portanto, que todos sejam tributados, né? E eu falaria assim para vocês, olha, se o tributo for baixo, para todos, seria o correto, todo mundo. Na pirâmide social, todo mundo. Se o imposto for baixo, você pode taxar do topo à base da pirâmide. A partir do momento que as pessoas sentem que a elas é oferecido serviço público de qualidade, a elas o espírito do pertencimento àquela comunidade, àquela nação, àquele estado, aquele município, faz sentido aquela contribuição, que é o que acontece que em certos países tem vamos dizer, tem impostos altos, mas um senso de pertencimento alto, aquela pessoa não sente aquilo como problemático. E também, obviamente, a alíquota. Pois bem, não é nada disso que acontece no Brasil. Não é nada. Então, quando o governo quer pegar a informalidade, que existe, é grande, o governo olha para uma massa de pessoas que vive à margem do capitalismo oficial, que vive à margem dos números do governo, que trabalha, vamos ser bem honesto, à margem de tudo que, vamos dizer assim, é estruturado, taxável, e fala, não, eu vou arrecadar, eu vi um meio de pegar você. Isso já começou quando o Pix foi lançado. E aqui eu vou colocar, né, uma pequena pimentinha para todos, porque é o seguinte, quando o Paulo Guedes veio com a ideia do Pix, que não é do Paulo Guedes, é anterior ao Paulo Guedes, mas quando isso foi colocado ali, já era previsto que, olha, isso aqui é passível de cruzar os dados e é um instrumento arrecadatório. Tanto que eu sempre fui, assim, um usuário muito parcimonioso da ferramenta, tá? Muito. Porque eu sei que ela já fazia isso. Ela já fazia isso. Isso precisa ser dito.
Agora, o aumento, o fechamento de cerco é para usar esta funcionalidade da ferramenta Pix para criar base de dados para que você taxe as pessoas que estão na formalidade. No momento em que o governo só aumenta a arrecadação. Está rodando aí uma estatística que ela é um tanto quanto assustadora, que a arrecadação hoje ela é 80% maior do que ela foi em 2020. A arrecadação hoje é 80% maior do que foi em 2020. Mas o déficit hoje é 100 bilhões, ou seja, 10% maior do que foi em 2020, foi o ano da pandemia. Ou seja, nunca se arrecadou tanto, números assustadores de arrecadação e o déficit aumentando. Os gastos não diminuem, o descontrole do governo com as contas públicas continua enorme e está se arrecadando como se não houvesse amanhã. E aí o governo, mesmo percebendo essa arrecadação, fala, não, é pouco, eu quero arrecadar mais. A lógica do governo que foi montado é a lógica de tentar expropriar, de tentar expoliar quem trabalha e produz. Essa é a lógica do governo, não adianta fingir. E tudo que foi feito por esse governo, desde que ele botou o pé dentro do Palácio do Planalto, foi nesta linha. Não adianta fingir que foi em qualquer outra. Então, quando um cidadão rico, de classe média, pobre, paupérrimo, fica puto, e me parece que esse é um caso em que, vamos dizer, transversalmente todas as classes sociais foram tocadas, é porque a percepção geral é essa. E vamos falar a verdade? É porque é verdade. Não adianta eles fingirem. E assim, o que eu falo pra vocês, assim, no coração de todo mundo que tá assistindo, é verdade. Esses caras querem taxar e taxar e taxar e taxar sem dó. Não apenas porque eles acreditam que essa é uma maneira mais inteligente de fechar as contas públicas, dado que, olha só, tem mais pessoas trabalhando, isso na cabeça deles. Não, só porque também temos mais, vamos dizer, uma base de pessoas na informalidade que podem ser utilizadas para isso. Eles acreditam também nisso, mas eles acreditam profundamente que cortar gastos do governo é um erro, vamos dizer, ideológico, é um erro principiológico da parte deles. Eles acham que você demitir funcionários públicos ineficientes, eles acham que você diminuir gastos com funcionalismo, que isso é um erro principiológico. No fundo, o coraçãozinho deles manda que eles sigam essa política. E aí quando eles encontraram uma justificativa no arcabouço fiscal que juntasse a fome com a vontade de comer, porque vamos lembrar, quando surgiu o arcabouço fiscal, o mercado falou bem. Temos certas críticas aqui ao arcabouço fiscal, mas o mercado gostava. Não, tá aqui, ó, é uma coisa diferente do teto de gastos, tá? Vamos fazer o ajuste através do aumento da base arrecadatória, tá? Então já arrecada mais, e aí a gente não precisa cortar o gasto aqui. Essa é a lógica deles. E aí isso juntou a fome e a vontade de comer, ele junta, vamos dizer, princípios arraigados ali na turma de esquerda, com uma conveniência orçamentária que eles acharam que eles iam conciliar. Pois bem, eles não conciliaram, eles não conseguiram conciliar. Naturalmente essas políticas elas são recessivas, e eles achavam, e aí entra onde eles arrematam, por isso que é perigoso o discurso deles, e é onde pra mim o senhor Geraldo Alckmin virou o espantalho, o boneco, o tosco perfeito. Foi ali que eles amarraram a ideia de que, bom, vamos ter grande capacidade de investimento porque estamos arrecadando mais, e aí vamos fazer um programa de industrialização, enquanto pretendemos rever a reforma trabalhista, que já foi revista na prática pelo próprio judiciário e meio que acabou. Então, o PT achou que ia ter capacidade de investimentos, tá? Ia sair fazendo investimentos enquanto aumentava a taxação. Isso é mentira. Isso é mentira. Eles não conseguiram nada. Eles estão tendo déficit, eles aumentaram a taxação, não está tendo industrialização nenhuma. Aquele processo, vocês precisam entender, o PIB brasileiro até cresceu bem de 2021 até o final de 2024. Até o penúltimo trimestre de 2024. Por uma série de coisas. China e uma boa parte do mundo que tinha sido pego na pandemia voltando a consumir, aí eles puxam o commodity do Brasil. Vamos lembrar que no começo do ano de 2023, senhor Rafael Maida Riso, o agro do Brasil entregou números assombrosos. As exportações do agro no começo de 2023 foram um troço acima de qualquer consideração que você vai fazer. Foram astronômicos. Então, assim, o mundo voltou a puxar commodities brasileiros. O Brasil, vamos colocar aqui também, os próprios aplicativos e a própria informalidade. Começou a ter pessoas trabalhando em um número maior. Então você teve ali um processo de crescimento que foi alavancado, aí vou colocar o último elemento, pelos gastos públicos contraídos através do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro contraiu uma série de gastos que tinham como objetivo esquentar a economia artificialmente ali naquele final para tentar ganhar.
A conta ficou ali pro próprio PT pagar. Boa parte dessa conta foi paga, sabe pelo quê, senhor Rafael Almeida Riso? Quem? Petrobras. Oh. Boa parte daqueles gastos foram pagos ali pela Petrobras. Usaram dividendos da Petrobras, usaram grana da Petrobras para pagar. Mas aquela injeção, mais esse processo que durou ali do final, especialmente 22, até agora o final de 24, aquele processo é uma janela que acabou. Aí você ficou com aumento de gasto, você ficou com endividamento, você ficou com o problemão todo. E só restou o governo tentar arrecadar, que a conta não tá fechando. E aí, olha o cenário que fica. É um cenário recessivo, é um cenário de inflação. E aí eu apelo para todos vocês que estão assistindo, vá comprar carne no mercado. Vá no mercado. E não adianta vir com aqueles que dizem, não, o mercado que você compra é um mercado de rico, né? Tá caro em tudo quanto é mercado. Até porque, meus amigos, os fornecedores de boa parte dos produtos que as pessoas compram no mercado são os mesmos, especialmente quando industrializados. Se for comprar, por exemplo, carne congelada, carne de frango congelada, são 4, 5, 6 fornecedores no Brasil inteiro. Você pode ter variâncias de centavo aqui e ali. Fornecedores de carne, mais ou menos a mesma coisa, né? Você tem hoje oligopólios nessas áreas. Então, os produtos, arroz, mesma coisa. Gente, os fornecedores não são tão diversos assim, né? E não vão falar que o MST tá fornecendo arroz barato aí pra ninguém, só pra ficar bem claro que o pequeno produtor não apareceu essa hora pra baixar o preço nenhum. Isso é mentira. Então, o preço tá caro, o clima é recessivo, a gente tá com inflação, os juros estão tendo que subir pra segurar a inflação, o dólar disparou, os Estados Unidos, na gestão Trump, já não tá praticamente anunciado, vão aumentar os juros. Então o cenário é muito, economicamente o cenário é pavoroso. Ele é pavoroso. O Kim Kataguiri já fez umas lives aqui comigo, o Kim já antecipou esse tipo de assunto, então digite se vocês já viram o nosso grande japa falando disso. E eu acho que vai se formando uma tempestade. Aquela tal da tempestade perfeita? Não acho que seja. Aí também vou fazer aqui uma leitura um pouquinho diferente. Eu não acho que seja uma tempestade perfeita, porque o processo de impeachment e todo o processo que passa pela substituição de um grupo por outro, de um arranjo, de uma amarração por outra, ele sempre é traumático para as partes envolvidas. E as partes envolvidas no arranjo brasileiro não estão exatamente insatisfeitas com isso. O alto funcionalismo está insatisfeito? Não está. O Centrão está insatisfeito com o Brasil hoje? O Centrão não está insatisfeito com o Brasil hoje, galera. Não tá. No governo Dilma o Centrão tava. A crise, a rebelião do Eduardo Cunha era uma rebelião do baixo clero contra todo aquele processo que, vamos ser bem honestos, aquilo começou muito porque o baixo clero que ganhou a eleição para a presidência da Câmara ali ali no começo de 2015, aquele baixo clero, ele tinha sido alijado de tudo que importava pro governo Dilma. A começar nos anos anteriores pela grana que importava nos escândalos de corrupção. Então a rebelião do Eduardo Cunha, ela foi gestada e já estava acontecendo ali. Hoje não. Graças ao orçamento secreto, o Centrão ele não precisa nem reclamar do governo federal, porque não é nem o governo federal que fornece mais a mamata dele. O judiciário, o STF, quer substituir o Lula? Então se a gente pegar os agentes políticos não querem, o STF não quer substituir o Lula, e eu posso colocar aqui, tá, que ao bolsonarismo, dependendo do cenário eleitoral, também não interessa substituir o Lula. Também não é do interesse deles. Então, não é uma situação igual a 2015. Não é uma tempestade perfeita, é uma grande tempestade e é, há um cheiro de uma lenta agonia desse governo daqui até o final de 2026. Mas, por enquanto, os elementos constitutivos para o impeachment não estão dados. Mas esses elementos podem ser criados. Porque você também não tem que dar, existe a realidade e eu estou só assistindo a realidade. Não, a gente pode tentar interferir na realidade. A gente já interferiu antes na realidade. Então a ideia de falar, vamos pensar em impeachment, vamos pensar em manifestação, é uma ideia que não pode ser tirada da mesa, não pode ser descartada. Mesmo. Até porque nas crenças nossas, vamos colocar aqui as crenças nossas, a gente não quer substituir esse bloco político, não só o PT, mas o Centrão e tal. É bom que todos estejam em crise. A crise deles é boa. E hoje está muito confortável para eles. E tem um problema hoje que é muito diferente do que aconteceu em 2015. E esse problema tem que ser colocado na mesa. O Centrão não tem muito mais o que exigir do governo. Gente, o Centrão é dono das principais cidades do Brasil. O Centrão é dono de boa parte do orçamento do Brasil através dos governos e dos municípios. O Centrão já tem um orçamento secreto. O Centrão já tem ministérios. E o Centrão só vota o que quer. A única coisa que incomoda hoje do Centrão, vocês sabem o que é? É o Dino indo pra cima deles.
É um elemento no STF que montou uma espécie de operação para pegar as coisas do orçamento secreto. Se eu for falar do mérito, não tô falando da forma, vou falar do mérito. É bom, porque tem que pegar esses caras, mas a gente sabe que, no fundo, o que o Dino tá querendo montar é uma espécie de uma polícia pró-governo para tentar desmontar esse balanço pró-legislativo que existe hoje, para tentar favorecer o executivo, para no fundo tentar acabar com o orçamento secreto, que aí você permite que o executivo volte a comprar o legislativo. É isso, a base do jogo é essa. Esses caras do Centrão, eles estão tão bem atendidos, eles querem, vocês entendem o que quer dizer? Eles querem alguma mudança no jogo? Em 2015, cara, 15 e 16, quando eu ia ter reuniões com dirigentes partidários, e eu tive reunião com dirigentes, com todos os principais dirigentes partidários do Brasil, sendo o PT, todo mundo queria alterar o status quo. Todo mundo queria. Era um desgaste material gigante, né? O Lula tinha começado a governar em 2003, a gente estava em 2015, 16. Então tinha um desgaste de material, a economia realmente estava muito mal e a crise já estava bem clara, você tinha uma lava-jato rolando, mas mais do que aquilo, quem estava participando do jogo queria virar a mesa. Queria virar a mesa. Agora ninguém quer virar a mesa. Agora ninguém quer virar a mesa. Porque a virar a mesa não significa só, por exemplo, que o Centrão, vamos, sei lá, possa ter um pouco mais de espaço. Porque ele pode ter, vamos dizer, marginalmente um pouquinho mais de espaço. Pode significar várias coisas novas. Vamos dizer, tudo que... um impeachment, ele gera coisas que às vezes não são esperadas no processo. Quando o PSDB, no fundo, no final do impeachment, apoiou o impeachment, ele achava que ele ia se beneficiar, porque ia cair o PT, eles iam ganhar as eleições municipais, como ganharam as eleições municipais, e aí iam fazer o presidente em 2018. Apareceu um Bolsonaro no caminho. Então esses caras do Centrão, talvez, sabe, pra quê? Mais vale um passarinho na mão do que dois voando, sabe? Pra que mexer no que já tá bom, tá muito bom agora? É isso que os caras do Centrão pensam. Tá muito gostoso agora. Eles talvez só alterariam isso se eles chegarem num consenso que permita a eles terem um controle do executivo sem riscos. E aí isso passaria por eles fazerem uma espécie de loteamento do poder executivo entre eles e terem um nome para ocupar. O Alckmin cumpriria isso? Gente, o Alckmin é isso. O Alckmin, eu não vou chamar o Alckmin de uma prostituta do Centrão, porque eu já tomei condenações por chamar jornalistas de prostituta, tá? Não me arrependo uma vírgula. Não me arrependo em nada. Não citarei o nome do jornalista, até para não ser reincidente aqui, mas não errei em nada. Dito isso, eu não vou chamar ele de prostituta, mas o Alckmin é um sujeito que vendeu tudo aquilo que ele defendeu, todo o eleitor dele, para ter uma chance de ser vice do Lula, para ficar aqui na vaga, vai que pinta uma presidência, né? Esse é o sonho do Alckmin. E tá lá como um aluno bem comportado, trabalhando. Agora o Alckmin poder... Agora, por que que quero entender, o que que o Kassab ganha com isso? O que que o Ciro Nogueira ganha com isso? O que o Antônio de Rueda ganha com isso? O que que o Marcos Pereira ganha com isso? E o que que o Baleia Rossi ganha com isso? Eu quero saber o que esses 5 caras ganham com isso, que são presidentes dos maiores partidos do Brasil. E ainda o que o Valdemar ganha com isso. Por enquanto eu não tô vendo ainda esse ganho todo, tá? Dado que eu não estou vendo esse ganho todo, eu não sei como esses elementos iriam se mobilizar para fazer o impeachment andar. Segundo ponto, que é um ponto que eu até eu fiz um textão no Twitter, e aí algumas pessoas comentaram, e acho que é importante colocar esse comentário. Como fazer isso, dado que existe um bode na sala, um problema gigantesco, que se chama Jair Messias Bolsonaro, ou, pra gente falar de maneira mais ampla, o bolsonarismo. O bolsonarismo, ele tem uma capacidade de iniciar uma mobilização para qualquer coisa gigantesca, porque ele parte de uma base social gigantesca, mas ele começa a bater na própria rejeição. E todo o processo é dinâmico. Aqui é um momento horrível pro Lula, e se eu fosse o Lula, né, eu estaria agora batendo, ô senhor Xandão, não tem um negócio aí pra liberar do Bolsonaro, dá uns problemas aí pra ele, vai, dá uma queimadinha nele agora, porque aí esquece de falar de mim, a gente atrapalha os dois, fica todo mundo agora ferradão, né, deixa todo mundo fudidinho, eu vou tomar uma cachaçinha agora pra dar esquecida desse problema. Não é? Existe um problema que é o bolsonarismo. Então, por exemplo, se pinta uma manifestação, ela teria que necessariamente acontecer dentro do campo da gente sem ter bandeira alguma. Tipo assim, uma manifestação sem caminhão de som, uma manifestação sem gente puxando lá na frente, sem candidato lá na frente, e ainda assim, sem separar, tem que ser tipo uma passeata contra os impostos e contra o Lula. O Silas Malafaia iria permitir? A turma do bolsonarismo ia permitir?
Eles iam falar, pô, mas a gente que tem os maiores números, né? A gente tem que ter um caminhão. Sim, o problema é, eles puxam a base, mas hoje eles puxam um teto, eles puxam uma rejeição. Este é um momento, porém, aí eu vou falar agora em defesa, não em defesa deles, mas usar argumentos favoráveis à hipótese deles aqui, que as pessoas estão pegando uma raiva tão visceral do PT que eles começam a esquecer os defeitos de todo mundo. Eles começam a esquecer, foda-se esse Bolsonaro, dane-se, vai. Então as pessoas começam a esquecer os defeitos, elas começam a relevar todas essas coisas e começam a, vambora, let's go with the flow. Esse seria, vamos dizer, o feeling nesta janela. Mas, tá. A classe média pode embarcar nisso. Um processo para andar, ele precisaria ter continuidade, e o que a gente aprendeu no impeachment da Dilma, ele tem que ser pontuado por vitórias não só de rua, mas institucionais. Ou seja, a rua acontece, mas a rua tem que reverberar, e tem que ter uma vitória no parlamento. Tipo, conseguimos que as assinaturas pedido impeachment, tal partido quer impeachment. Se você não consegue isso, a coisa fica estéril e ela desliga e desmobiliza. Então, eu não consigo ver uma manifestação que tem a cara de bolsonarista na rua, mobilizando partidos do Centrão, que já entenderam que aquilo é uma mobilização do Bolsonaro, a fazer qualquer coisa que não seja a manutenção do seu alto interesse. Ele não é... Entendi, gente. Entendi mais velhas pedindo viva Bolsonaro, anistia do não sei o quê. Que essas coisas sempre se misturam. E o bolsonarismo, o grande bolsonarismo, não tô falando aqui desses agentes espertos do bolsonarismo, tipo como é o caso do Nicolas, como é o caso do Marçal, essas coisas, que usam o bolsonarismo, mas estão pensando neles. Eu tô falando do bolsonarismo oficial. O bolsonarismo oficial, hoje um malafaio valdemarismo, né? Esse bolsonarista malafaio valdemarista montado no PL, leal à família, ele vai tentar confundir o Bolsonaro com tudo. Ele prefere a manutenção do status atual do que um barulho que permita a criação de novas lideranças e que desgaste o próprio Jair. Entendem isso? Para o Bolsonaro, uma lenta e gradativa sangria do Lula, ok, é bom, mas isso só é bom para ele mediante a manutenção do controle dele sobre metade do eleitorado do Brasil. Se isso for abalado, que o Lula fique. Que o Lula fique. Esse é o raciocínio dos caras. Acho que é um raciocínio dentro da lógica deles, que sempre foi uma lógica de manutenção de poder deles. E eu não tô nem criticando mais essa lógica, tá? Eu tô sendo bem tranquilão. Faz sentido. Faz sentido. A real é o seguinte, cara. Quase ninguém é desprendido. Todo mundo só pensa nesse auto-interesse aí. Então, a gente sabe que é isso.